Boa tarde a todos. Muito obrigado por estarem aqui novamente. Começando mais uma aula na U-Trading. Meu nome é Diógenes, para quem não me conhece, eu sou o criador do blog de Forex, diariaxonline.blogspot.com. Estão aí os meus dados. Okay? Se quiser me contatar, pode mandar e-mail dentro da medida do mais rápido possível. Eu vou responder e-mail de todo mundo. Okay? Eu sempre respondo os e-mails, mas eu recebo um grande número de e-mails todos os dias. Então, logicamente, existe um espaço de tempo. Certo? Gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Não vou falar o nome de todo mundo, mas a Evandro, Fabiano, Matador de Pips, está sempre aí na sala, e todos os demais. Okay? Muito obrigado por estarem aqui. Durante toda a aula, durante toda a nossa conferência aqui nessa aula, se você tiver alguma dúvida, pode deixar a sua dúvida aí no chat. Certo? Eu sempre vou fazendo uma análise, aí eu paro a análise, dou uma olhada nas perguntas, respondo as perguntas que tiver, depois eu retomo novamente. Então, se não tiver, se naquele exato momento que você perguntou eu não respondi, e se por alguma razão eu acabar esquecendo, você pode me mandar de novo, não tem problema. Certo? Bom, acredito que todos estão aí acompanhando, né, o EURUSD. Está em uma situação bastante interessante esse par, deu um gap gigantesco de queda e o mercado já fechou esse gap aí no movimento 8. Ok? Deixa eu dar uma olhada que o pessoal está falando aqui. Marcos, começou? Sim. Marcos, o horário da U-Trading, não somente o Marcos, mas para todo mundo, o horário da U-Trading é das 8 às 6 da tarde. Ok? Então, esse horário, durante todo esse horário, sempre tem alguém. A cada 2 horas, troca de professor. Certo? Quem estava antes era o Anderson. Quem estava antes do Anderson era o Marcelo Ferreira, que também é bastante conhecido. Então, sempre tem alguém. O meu horário é sempre 2 ou 3 dias por semana, das 4 às 6 da tarde. Certo? Super boa tarde para todo mundo. Sejam todos muito bem-vindos. É um imenso prazer. Bom, vamos começar falando do EURUSD, né? Até porque as pessoas foram surpreendidas, algumas com surpresa boa, outras com surpresa não tão boa dessa forma, outros estavam fora do mercado, como eu, por exemplo. Eu estava totalmente fora. Meu mês de negociação se encerrou na sexta-feira, na quinta-feira mais exatamente, da semana passada. Eu busco 10% ao mês dentro do mercado. Okay? Quem acompanhou o canal de análise, inclusive parece que tem algumas pessoas aí que participam do canal, quem acompanhou o canal de análise, viu que durante o mês de junho nós fizemos 15 operações. Eu, né, particularmente, no canal de análise, foram tomadas 15 operações. Dessas 15 operações, 12 foram positivas, resultando em 10,32%. Tivemos 3 operações negativas, e isso não se pode esconder, porque todas as análises são feitas em vídeo e o pessoal acompanha. Hoje tem umas 50 e poucas pessoas que acompanham o canal de análise. Certo? De qualquer forma, a experiência foi bastante legal, está sendo bastante legal, bastante produtiva. Bom, eu hoje e amanhã, inclusive temos aí fatores macroeconômicos da Grécia, etc. Entre hoje e amanhã eu não vou negociar. Quarta-feira, zero. Vocês estão me ouvindo aí, pessoal? Melhorou? Tá, eu acho que me parece que foi a minha conexão aqui que deu uma travada. É a primeira vez que acontece isso. Tá, eu vou repetir o que eu estava falando. Eu estava falando principalmente aí do EURUSD, certo? Se em algum momento vocês deixarem de me ouvir, por favor, me avisem. Eu estava falando do EURUSD pelo fato de que nós tivemos gigantesco... estava falando um pouco antes do canal de análise. O Robson, o que eu estava falando a respeito de análises é que durante o mês de junho nós tivemos 15 operações, ok? No canal de análise, foi falado de 15 possíveis oportunidades. Dessas 15, 12 terminaram positivas. Então, eu particularmente, aí pelo canal de análise, foi fechado já em 10,32% de lucro esse mês de junho. E por causa disso, eu não vou negociar entre hoje e amanhã,
e até porque temos aí alguns fatores, né, macroeconômicos, sair da Grécia, etc. Então, quarta-feira, zeramos o velocímetro e eu retomo novamente a busca pelos PIPs. Ok? Eu, particularmente, estou fora. Eu procuro fazer sempre as minhas negociações e as minhas análises orientadas para metas. A minha meta pessoal é de 10% ao mês. Agora, isso não quer dizer que todos os meses eu alcance essa meta. Ok? É uma meta um pouco mais do que eu posso. Afinal, se você fizer uma meta dentro do que você já consegue, não faz sentido ter meta. Não precisa ter meta para aquilo que você já faz, né? Aquilo que você alcança. Então, dessa forma, eu sempre coloco 10%. Esse mês nós tivemos sorte, foi bastante, não logicamente sorte, porque as condições do mercado estavam bastante favoráveis. Ok? Mas também, logicamente, existe a parte do conhecimento, da preparação, da disciplina e etc. Mas o mercado também não é sempre que as condições do mercado nos permitem esse tipo de negociação. É importante entender isso e não querer forçar o mercado porque simplesmente não funciona. Eu estava vendo uma palestra do Warren Buffett. Para quem não conhece, o Warren Buffett é um dos homens mais ricos do mundo, talvez o segundo, o terceiro, não sei exatamente. E ele é um dos maiores, talvez o maior investidor do planeta que já tenha vivido, não sei de outro cara mais fera que ele. E ele estava dando uma palestra em uma universidade, uma formatura em uma universidade lá nos Estados Unidos. Ele estava dando uma palestra onde ele fala a investimento, estratégia de investimento. E ele fala uma coisa muito interessante, inclusive eu acho que isso pode ser bastante relevante, inclusive para quem está começando. Ele fala assim: nos negócios, ou quando se trata de investimento, é diferente, por exemplo, de um jogo de beisebol, né? Um jogo de beisebol, toda vez que a bola vem na sua direção, você tem que tentar acertar com o taco, certo? Esse é o objetivo. Mas no mercado não funciona dessa forma. Então, às vezes não é preciso esperar 6 meses, 1 ano, 2 anos para encontrar uma operação. Então, olha só, o maior investidor do planeta, talvez, um dos caras mais ricos do mundo, ele tem 85 anos hoje, fala que às vezes ele precisa esperar 1 ano, 2 anos para encontrar um investimento que faça assim. Isso tem muito a dizer. Eu particularmente aprendi muito. Falei, caramba, eu acho que eu negocio pouco, mas enfim, eu estou um pouco longe do Warren Buffett, né? Que o cara negocia muito. Então, tudo isso faz bastante sentido para mim. Certo? Deixa eu dar uma olhada aqui nas perguntas que o pessoal está dizendo. Estive estudando o seu vídeo, em qual período, o Antônio Carlos perguntou, em qual período a tendência está acontecendo? Eu fiquei com uma dúvida. Eu devo abrir a negociação somente baseado no gráfico em que as 6 regras estão abastecidas, independente do tempo do gráfico? Antônio Carlos, que 2 coisas precisam ser ditas a respeito disso. Uma, você deve determinar, eu acredito, né? Eu particularmente faço isso. Você deve determinar em qual situação você quer negociar. Por exemplo, eu não negocio tendências em gráfico de 15 minutos ou menos. M1, M5, M15, eu não negocio. M30 até gráfico diário, eu negocio utilizando as médias móveis. Então, temos M30, H1, H4 e D1. Certo? Muito bem. O mais importante é que as médias móveis de 30, 50 e 100 períodos, elas se caracterizam por ser uma forma extremamente interessante e muito visual de você identificar uma tendência. Muita gente tem dificuldade de identificar uma tendência. Então, às vezes, o cara não consegue muito bem identificar se o mercado... Ok? Então, as médias móveis mostram uma forma visual, gráfica. Você viu as médias estão paralelas. Deixa eu colocar um gráfico aqui. Você viu as estão paralelas entre si, etc., cruzando, subindo, descendo. Isso dá para a gente, por exemplo, uma tendência de queda, que no gráfico semanal está claro, ok? Então, isso é muito visual, é muito fácil de identificar. Por isso que esse método funciona bem. Não te resta dúvida de que é tendência de queda. Agora, não é a única forma de você identificar uma tendência. Existem outras formas. A minha própria definição de tendência não se limita às médias móveis. Certo? Então, vamos imaginar uma situação. Imaginamos que esse quadrado aqui, só para você ter uma ideia,
esse quadrado, esse retângulo que eu desenhei aí na tela, seja o universo de tendências. Todos os tipos de tendências se encontram aí dentro, certo? Você pode identificar tendências através de Fibonacci, através de médias móveis, através de algum indicador, topos e fundos, linhas de tendência e as médias móveis. O importante é você entender que as médias móveis é uma dessas formas de você identificar uma tendência, ok? E quando você entende isso, você entende que ela não é a única, que existem outras formas de identificar uma tendência também. Isso te abre um leque de possibilidades. Se você se considera um negociador de tendências, por exemplo, você pode aproveitar qualquer uma dessas possíveis oportunidades. Agora, é importante delimitar um pouco a sua visão com relação àquilo que você quer ver dentro do mercado, porque, como já dizia o Daniel Goleman, né, eu repito essa frase muito, o excesso de informação pode causar a pobreza de atenção. Ok? Então, as médias móveis é uma forma de identificar uma possível oportunidade, mas não é a única. Dentro desse sentido, dentro desse contexto que eu acabei de citar para você, é importante, acredito que é importante você estabelecer aquilo que você quer encontrar, certo? E se o mercado não te dá aquilo que você quer encontrar, simplesmente não negocie. Eu, particularmente, faço isso. Ou o mercado me dá o que eu quero, ou eu estou completamente fora. Entendeu, Antônio Carlos, RJ? Acredito que ficou claro, né? Pessoal, quem quiser mais informações a respeito do material, do canal de análises, dos cursos e etc., pode mandar um e-mail aqui, nesse e-mail. Ok? Contato@Diário de Forex Online, e a gente conversa, eu passo mais informações. Deixa eu dar uma olhada. André Alves, essa palestra não está no YouTube, ok? Ela está sendo gravada e depois do final da aula vai estar no YouTube. Inclusive, depois, quem assistir no YouTube e quiser compartilhar, pode ficar à vontade. Lauro Canadá. Bem-vindo, Lauro, novamente. Eu trabalho com spread fixo e, por conta disso, a minha corretora não está permitindo operações no dia de hoje. Tenho também uma conta com spread variável, mas que eu posso, mais que eu pouco opero. O spread hoje estava com 100 pontos. Rapaz do céu. Você acha que essa atitude é um sinal de que a corretora é séria ou um sinal de que a corretora é fraca? Olha, depende, né? Se você estiver falando de spread de 100 pips, por exemplo, porque pips pode ser diferente de pontos. No caso aqui, a Active Trade tem a quinta casa decimal. Nós olhamos 100 pontos, isso quer dizer 100 pips. É normal os spreads das corretoras, os spreads eles aumentarem durante situações de risco, situações onde existe uma certa insegurança no mercado, alta volatilidade, etc. Isso é normal. Em corretoras com spread variável, logicamente. Então, no caso aqui da Active, o spread é variável. Nós temos 1,2 pips agora no EURUSD. Ok? Agora há pouco estava 1,3, 0,9, 0,8 e etc. Então, o spread varia. Pode chegar um momento de dar 5 pips enquanto no mercado? Com certeza pode. Spread fixo, a corretora supostamente deve aguentar essa diferença dos spreads. Por que os spreads aumentam? Bom, para isso a gente tem a estrutura, como que é organizado todo o mercado. Nós, pessoas físicas, diretamente não conseguimos nos conectar diretamente ao mercado. Okay? Nós precisamos fazer isso através de uma ponte de ligação, ou seja, uma corretora. Essa corretora, ela tem acesso direto aos bancos fornecedores de liquidez. Nós temos aí alguns, nós temos UBS, UBS, temos o Deutsche Bank e HSBC, a Mundial e vários outros, ok? Vários outros bancos. Esses bancos, logicamente, eles são concorrentes entre si, são trilionários, são bancos extremamente poderosos. Não se trata, logicamente, bancos do tipo Bradesco, esses tipos de banco que a gente tem aqui no Brasil, nem entra nessa categoria, lógico. Esses são bancos de bancos, certo? E esses bancos, eles competem entre si para oferecer, logicamente, para a maior quantidade de clientes. As corretoras são os clientes desses bancos, assim como nós somos os clientes das corretoras. A corretora pega o spread desse banco, que geralmente é muito, extremamente, ridiculamente baixo, ok?
Em muitas situações o spread é zero, totalmente zero, o preço de compra e de venda é a mesma coisa, por causa dessa competitividade entre esses bancos. A corretora coloca uma pequena margem em cima, que é o lucro dela, logicamente, e repassa esse preço para a gente. Situações extremas de sobrecompra, sobrevenda, sobrecompra não, oferta e demanda e ordens se chocando dentro do mercado, se concretizando dentro do mercado de uma forma muito rápida, esses spreads eles podem variar muito. E a corretora com spread variável, supostamente, ela repassa esse spread para você. Então, se ela tem um spread de 10 pips, por exemplo, você vai ter um spread de 11, porque um pip vai ser, por exemplo, o lucro da corretora. No caso de uma corretora de spread fixo, geralmente o spread é um pouco mais alto. Em USD, por exemplo, você vai ter 2 pips e meio, 3 pips. Por quê? Bom, durante os períodos onde não existe uma alta volatilidade, ela está ganhando muito mais. Portanto, a hora que vem a volatilidade, ela precisa honrar aquele spread e manter aquele spread daquela forma, e assim ela tira um pouco daquilo que ela mordeu durante os tempos normais e repassa isso, ok? Agora, se você estiver falando de 100 pips de spread, com certeza não é uma situação normal, ok? Nesse momento, no USD, por exemplo, nós temos 1,2 pips. Isso falando também em pares majors, ou pares principais. Se nós formos falar de pares exóticos, aí a coisa pode ir por água abaixo e pode ficar um spread muito grande mesmo. Ok? O fato de que a corretora não te permitiu negociar hoje, talvez por causa desse negócio no USD aí, talvez já seja um sinal amarelo de que a estrutura talvez não seja tão boa. Não faço nem ideia de qual é a corretora, tá? Nem preciso falar também. Mas, enfim, a Active está funcionando perfeitamente, normalmente, sem nenhum problema. Deixa eu ver o que mais. Antônio Carlos perguntou sobre Fibonacci. Antônio Carlos, me manda um e-mail. Eu já vou pegar um vídeo. Tem um vídeo meu que eu fiz a respeito de Fibonacci, está dividido em 4 partes. 4 ou 5. Está no YouTube e é uma explicação muito legal. Até eu assim, fiquei impressionado depois que eu gravei o vídeo. É um vídeo muito interessante a respeito de Fibonacci. Se você quiser, me manda um e-mail que eu te mando o link. Quem tiver interesse, logicamente, eu vou colocar também no blog, certo? Sobre o Warren Buffett, acredito que existe interesse em relação à grande maioria dos investidores de Forex, que na verdade são traders. E a sua grande maioria é day traders, o que é estratégia que necessita uma quarentena de 1 ou 2 anos. Ô Neto, entendi perfeitamente. Até porque o Warren Buffett, pelo que eu ouvi, ele negocia utilizando pouco ou quase nenhum gráfico. Quando ele olha para os gráficos, é coisa de gráfico semanal ou mensal. Né? A estratégia dele é bastante diferente. Ele é bastante fundamentalista, pelo que eu pude entender hoje na palestra que ele deu. Ele negocia baseado em fatores fundamentais e etc. É uma análise um pouco diferente. A mensagem principal por trás do que ele falou e do que eu entendi não é exatamente negociar a cada 1 ano e etc. Mas ser extremamente seletivo. Né? Ele fala assim, quando a bola do beisebol vem na sua direção, você não tem outra coisa a fazer, não se tentar acertar. E dentro do mercado não existe isso. Okay? Você não tem que negociar hoje, amanhã. Então, a mensagem principal não é exatamente o tempo, mas sim a filosofia dele, a mentalidade que é totalmente voltada, orientada para resultados e totalmente extremamente seletiva. Você tem que procurar somente a melhor das melhores oportunidades e quando elas não acontecerem, simplesmente se manter fora. Acredito que essa é uma filosofia extremamente poderosa. Você poderia analisar o STCAD. Patrício, se eu não me engano, você é do Acre, certo, Patrício? Parceiro, está encontrando uma oportunidade de venda agora no H1? Vamos dar uma olhada. O SDCAD tá gráfico diário. Deixa eu fazer minha análise aqui normalmente, né? Eu sempre começo pelos períodos maiores. Tendência de queda no gráfico diário, formando aí um possível movimento de queda. No gráfico de 4 horas, essa zona foi resistência, ela traz para o suporte. Deixa eu ver aqui. Tocou no número redondo 1.24. Show. Eu vou deixar isso aqui bem certinho. Sou bem neurótico às vezes.
1.2400, uma zona de resistência. No H1. Tá. Com relação ao SDK, nós tivemos esse topo, foi uma zona, um ponto bastante importante no gráfico de uma hora. Aqui também. Nós temos dois fatores, Patrício. Nós temos um fator, que é o topo do, né? Aqui atrás foi uma zona de resistência bastante importante. E aqui também. Nós temos um outro fator, que é o número redondo 1.2400. Temos esse outro spike aqui, que o preço quase tocou, né? Podemos até considerar isso aqui um topo triplo. O preço quase tocou na zona de resistência. Enfim, uma zona de resistência importante com um número redondo. O número redondo, vocês sabem, que é bastante relevante, totalmente orientado para day trade. E nós tivemos esse candle, esse candle aqui, que ele mostra uma rejeição bastante forte. É o chamado pin bar. Okay? Para quem não conhece, apresento a vocês, pin bar, traders pin bar. Esse aqui é o pin bar, certo? O preço abriu nesse ponto, tentou subir lá em cima e depois foi empurrado para baixo pelos vendedores. Isso mostra uma força vendedora bastante nesse nível. Ou seja, um 2400, um topo duplo com um pin bar. Isso é uma combinação bastante poderosa. Não sei se é isso que você está querendo dizer, Patrício. É isso? Talvez seja isso, talvez não seja. Tá. E depois, esse aqui foi um candle que, de certa forma, mostrou uma força vendedora predominante. Okay? Isso, por si só, já é bastante significativo no sentido de dar uma venda. Certo? Só existe um pequeno problema, para mim. Pode não ser para você. Pode não ser para ninguém mais. Mas para mim é o horário. Nesse exato momento, nesse horário, 4h26 da tarde, vamos para o final da sessão de Nova York. Okay? Os traders de Nova York, aí da sessão dessa faixa horária, estão começando já a pensar em fechar suas posições, etc. Aquele cara que faz day trade, às vezes, abre uma operação no começo da sessão para fechar no final. Tem todo esse tipo de estratégia. Esse horário se caracteriza, daqui até as 4 horas da manhã, no horário de Brasília, se caracteriza por baixa volatilidade. Okay? Pode sim funcionar perfeitamente. Eu, particularmente, estou fora. Certo? É só uma questão do horário mesmo. Tecnicamente, olhando, desconsiderando todos os demais fatores, olhando só para o gráfico, sim, é uma linda oportunidade de venda. Eu não vou vender por causa desse fator. Eu negocio 7 horas por dia. Certo? A partir da abertura de Londres, hoje, eu começo às 4 e vou até às 11. Mas mais para o final do ano, o horário muda e aí é das 6 a 1. 7 horas a partir da abertura de Londres. Pego o começo da sessão de Nova York aí um pouquinho, dá para... todo sinal de day trade que acontece dentro dessa faixa horária, com exceção da abertura de Londres, da estratégia desenhada para a abertura de Londres, negocio. Fora isso, eu estou fora. Deixa eu dar uma olhada aqui mais. A corretora Iron FX é confiável? Antônio perguntou. Eu não sei te dizer, Antônio Carlos. Eu não sei te dizer a respeito da Iron. Certo? Eu, particularmente, trabalho com corretoras regulamentadas somente. Até a última informação que eu tive, pode ser que eu esteja errado, tá, pessoal? Não tem informação e etc. Mas a última informação é que a Iron FX não era uma corretora 100% regulamentada. E isso, para mim, é um ponto muito negativo. Mas, acho que é uma questão de você procurar um pouco mais, pesquisar aí no próprio site da FCA, alguma coisa assim, que pode ter mais informações. FX MT Costa, Diógenes, grande sábio. Opa, rapaz, quem me dera. Mandei um e-mail para você em relação de você me ajudar com 2 ferramentas suas, esse indicador de tendência aí no seu, quando direto no MetaTrader, o seu planejamento de gerenciamento de risco. Do e-mail nos últimos dias, pessoal, eu ainda não respondi todos, ok? Inclusive o seu também. Rapidamente, só dar um panorama, estava em final, semana passada, na verdade hoje foi a entrega do meu último trabalho desse semestre na faculdade, então as coisas atrasaram bastante, como todo bom brasileiro, eu deixei para o final, do último final, dos 48 minutos do segundo tempo da prorrogação, né? E aí a coisa bagunçou muito. Então eu peço desculpas, mas eu vou responder tudo entre hoje e amanhã, talvez até quarta-feira eu respondo todos.
Meu spread fixo é de 1,9 pips para o EURUSD, né? Tá falando. O spread variável hoje estava 10 pips. Durante vai para 5 e agora voltou ao normal. Minha conta de spread fixo continua com operações bloqueadas. Laura, é uma coisa de se analisar. A conta está com operação bloqueada. Aqui é uma coisa de entrar em contato com a corretora, trocar uma ideia. Geralmente não é muito normal. A corretora emitiu um comunicado oficial no dia de ontem para informar que o spread fixo não estará disponível hoje. Isso pode ter acontecido porque muita gente negocia o gap, né? Essa diferença entre o fechamento de sexta e a abertura na sexta-feira. E as corretoras não repassa a cotação para a gente. Então a gente vê o mercado como fechado. Só que o mercado em si não fecha nunca, absolutamente nunca. Então a corretora tem acesso à informação, a corretora consegue ver os gaps, ok? Antes da gente. Antes da corretora abrir de tarde aqui no Brasil, a corretora já sabe onde está o gap, logicamente, porque ela está acompanhando isso ao vivo. E ela deve ter visto isso e talvez, por alguma forma, cancelou as ordens que estavam pendentes. Enfim, não sei. Ok? Minhas teorias. Deixa eu ver aqui mais. FX gosta, muito bom esse vídeo de Fibonacci. Opa, obrigado. Vou colocar para vocês depois. Qualidade é melhor que quantidade, com certeza. Por que há tanta diferença de volume entre os brokers? Carlos Boston. É isso, né? No mesmo ativo, ouro, por exemplo. Porque o mercado Forex não é centralizado, certo? Por ele não ser centralizado, não existe informação referente ao verdadeiro volume do mercado. Tudo que a corretora consegue apresentar para você é o volume interno dela. Então, a Active Trade, por exemplo, ela pode mostrar, através do indicador de volume, a quantidade de oscilações que teve entre um período e outro, e etc. Certo? Isso é o volume da corretora. Agora, de uma corretora para outra vai mudar, porque depende muito do tamanho da corretora, da quantidade de operações, de ordens que a corretora coloca, e clientes, etc. Então, infelizmente, é exatamente dessa forma, inclusive, o volume dentro do Forex é uma coisa bastante questionada. Não como indicador de força de rompimento, mas o volume em si não tem como saber. Deixa eu ver o que mais. Scali, boa tarde. Podemos dizer que o GBP-JPY mudou de tendência, apesar do gap, pois quebrou a linha de tendência de alta, de tendência em H4. GBP-JPY. Vamos ver aqui, o que mais que nós temos? Minors. Mas às vezes eu me perco aqui. Entendi. Nós tivemos um gap gigantesco no GBP-JPY de nada mais do que 250 pips. Olha que coisa, né? O que eu já fiz, apenas chamou um gancho aqui, uma coisa que eu já fiz, não deu muito certo. Deu certo durante um tempo e depois o negócio inverteu e moiu uma conta exatamente com a operação no GBP-JPY. Muita gente negocia fechamento de gap. Ok? Dá essa diferença, o cara pensa, existe uma teoria no mercado de que todos os gaps se fecham. Na minha experiência, não é assim que funciona. Inclusive, temos aqui no EURUSD um gap que não fechou. Dá para a gente ver aqui, ó, esse gap, por exemplo, ele não foi fechado. Faltou uma quireirinha ali e não chegou a fechar. Então, o cara que às vezes entrou comprado esperando para sair no gap, pode estar agora com menos 690 pips, sendo que chegou a ficar em menos 1.500 quase. Voltando para o GBP-JPY, talvez não deu muito certo. Respondendo diretamente a pergunta do... Quem quer ver perguntar? Do Scali, né? Linha de tendência de alta, essa por aqui. E o mercado iniciou o rompimento dessa linha do gap, que é algo, enfim, pode ser algo não tão confiável. Mas nós temos uma coisa muito importante, o Scali, que nós tivemos o gap no final de semana, ok? Deu uma diferença de uns 250 pips, e agora, esse nível, olha só que coisa mais linda e maravilhosa. Esse ponto aqui foi a mínima da semana passada. A mínima da semana passada. Deu gap, o mercado subiu, bateu na mínima e entrou nessa lateralidade. Isso já significa muito, ok?
E nós já tivemos, então, um rompimento, uma retração, talvez aqui o mercado ande um pouco de lado e talvez a inversão de tendência seja algo inevitável. De qualquer forma, os pontos principais de interesse, que eu sempre falo disso, acredito que dois níveis. O rompimento para cima ou para baixo de um desses dois níveis é o que vão definir a tendência no curto e no médio prazo para o GPJPY. Certo? Isso no gráfico de 4 horas. Então, está muito legal a situação aí no GPJPY, deu esse gap gigantesco, o mercado retestou esse nível e, enfim, está sendo negociado agora segunda-feira inteira, abaixo desse nível, o que é bastante importante. Deixa eu ver o que mais. Qual a diferença entre liquidez e volatilidade no Forex? Forex. Bom, liquidez. O que é liquidez? Vamos pegar o exemplo da Bolsa de Valores, certo? A Bolsa de Valores, acredito que dá para ilustrar certinho. Quando nós estamos negociando na Bolsa, nós estamos negociando empresas, ok? De um dos lados da equação, nós temos uma empresa, por exemplo, Petrobras, Vale do Rio Doce, Bradesco, e etc. Todas as outras empresas. Quando nós compramos uma empresa, enfim, se essa empresa vai bem, em termos da bolsa financeira, de instituição, todo mundo quer comprar. Portanto, se você quiser vender, se livrar dessas ordens, a qualquer momento é fácil você se livrar dessas ordens. Mas quando essa empresa vai mal, por exemplo, e todo mundo, o mercado como inteiro, entra em um estado de pânico, pode ser difícil você conseguir fechar as suas ordens, principalmente se você está em uma posição grande. Okay? Por quê? Se o barco está afundando, quem que vai querer entrar nesse barco? Ninguém. Okay? Ou, logicamente, existem oscilações e todo tipo de estratégia. Não estou falando de um caso, estou falando de situações um pouco mais extremas. Certo? Se você quer estar comprado no Bradesco, por exemplo, né? Para não falar tanto da Petrobras, que é muito falado. Mas, enfim, se você está comprado no Bradesco ou qualquer outra empresa, tudo começa a dar errado. Né? E você quer se livrar dessa empresa, é difícil que uma pessoa bem informada, que esteja entendendo da coisa, que esteja vendo o gráfico despencar, que o cara não vai querer comprar, o cara quer bem. Certo? Isso é um problema de liquidez. Dentro do Forex, essa liquidez é muito maior. Por quê? Vamos supor que deu um problema no euro e o euro está despencando. Não, vamos colocar aqui o dólar. O dólar está despencando, certo? Está caindo, está desvalorizando frente às outras moedas. E aí você pensa, pô, mas então quem que vai querer comprar isso? Não sei, de repente uma empresa, de repente a Toyota, queira comprar aço do Brasil e ela precisa pagar o Brasil ou em real ou em dólar. Ok? Como a Toyota é uma empresa japonesa, ela precisa comprar dólar, mesmo que o dólar esteja se desvalorizando, ela precisa comprar dólar para que ela possa fazer um negócio, a transação comercial com o Brasil, por exemplo, e pagar pelo seu carregamento de aço. Então, os motivos quais as pessoas compram empresa na Bolsa de Valores é para ganhar dividendo, enfim, para especulação e outros motivos. Okay? Mas esses motivos são muito mais limitados do que as pessoas compram dinheiro. Todo mundo compra dólar, seja porque o cara vai... Às vezes o cara, por exemplo, um fazendeiro lá, enfim, ele quer pegar a família dele e passear na Disney. E o cara quer comprar dólares. Esse cara, não através de plataforma, de corretora, etc., ele faz parte do Forex também, porque ele está comprando e vendendo moedas. Então o cara, 100 mil reais para levar 30 mil dólares para passear com a família dele na Disney. Certo? Esse cara vai na casa de câmbio, vai no banco, e ele acabou de fazer uma operação no Forex, só que ele não fez com o objetivo de negociar, de ganhar dinheiro, de especular. Ele comprou, e para ele pouco interessa se o dólar está valorizando, ele está ganhando dele, ele quer catar e passear. Dentro desse sentido, todo mundo está sempre negociando, trocando dinheiro. Exatamente por isso que dinheiro é a forma mais líquida de possuir, de capital. Okay? O que não acontece com a empresa. E volatilidade é o quanto que o preço se movimenta para cima ou para baixo. É basicamente esse tanto aqui, ó. Okay? Esse spike, esse movimento que dá de alta, de queda, etc. Quanto mais volátil, significa que mais ele movimenta.
o que pode não estar diretamente relacionado com liquidez. Volatilidade, então, é o elemento do gráfico. Liquidez é a facilidade com que você consegue se livrar ou comprar ou vender uma determinada ação, moeda, qualquer coisa, ou qualquer coisa que seja. Por exemplo, se você tem um anel de diamante e que vale 15 milhões de dólares, se você precisar vender amanhã para pagar uma conta, está enrolado. Ok? Mas se você tiver 15 milhões de dólares em dinheiro, você acha fim para ele em 2 minutos. Certo? Deixa eu dar uma olhada. O que mais? Tá. Flávio, boa tarde, Diógenes. Minha pergunta é se existe no Forex um instrumento semelhante ao que existe no Bovespa, que mostra o fluxo de ordens executadas com um livro de ofertas, ou algo parecido. Até onde meu conhecimento vai, Flávio, não existe. Certo? Eu vou falar de mim, tá? Pode ser que exista. Eu estou no mercado desde 2009, eu comecei a aprender, comecei a negociar de forma mais profissional, um pouco mais disciplinada em 2011. Até o presente momento, já fiz alguns cursos, vários cursos, nunca tive contato com fluxo, livro de ofertas, como que tem na Bolsa de Valores, que a gente vê ali as ordens, volumes, etc. Até onde eu sei, não. Agora, eu vou dar uma pesquisada, porque é a segunda vez que me perguntam isso. Eu, particularmente, nunca ouvi falar disso. Certo? Que mais? O Diógenes, enfim, estou com uma incerteza sobre operações de preços em FXMT Costa. Diógenes, enfim, estou com uma incerteza sobre operações de períodos longos, swing ou day. Tá. Se você está com uma certeza a respeito de fazer uma ou outra, é isso? Tipo, quanto maior o número de pips, será maior o número de tempo para alcançar? Se nós pegarmos, por exemplo, no gráfico diário, por exemplo, nós temos um movimento aproximado para o EURUSD nesse exato momento de, deixa eu ver aqui, de 156 pips, ok? Esse é o ATR, a média que o par se movimenta, tem se movimentado nos últimos 7 dias. Isso quer dizer que, aproximadamente, o mercado tem se movimentado 156 pips. Nós podemos presumir, mais ou menos, que se você quiser pegar uma operação de 300 pips, por exemplo, pode, estatisticamente, demorar aproximadamente uns 2 dias. Ok? Dentro dessa lógica. Nós sabemos que o mercado não é tão lógico assim. Na verdade, ele é muito mais emocional, muito mais irracional do que lógico. Mas, se nós pegarmos, por exemplo, uma operação no gráfico, uma operação de day trade, você pode entrar e sair com 30 pips. Mas o que realmente interessa não é o tamanho do pip, não é a quantidade de pips, mas o valor desses pips. O que realmente interessa é o dinheiro. Exatamente quanto que isso significa em dinheiro para você, ou em porcentagem, ou como você quiser. Certo? Qual que é melhor? Bom, não existe uma forma melhor. Existe a forma que é melhor para você. É uma questão de adaptação e uma questão de gosto. Eu, particularmente, negocio 4 estratégias principais. Então, todas essas 4 estratégias exigem uma análise prévia. É o que eu sempre falo. Divide as operações em 2 partes, ok? Partes. Uma, você só analisa o mercado, e outra você só executa, e dessa forma fica mais fácil. Mas eu gosto bastante do gráfico diário e também gosto do gráfico de 1 hora e 15 minutos. Para day trade eu utilizo gráfico diário e 15 minutos. E para os períodos maiores eu utilizo o gráfico diário. Ok? Então, é muito uma questão de gosto mesmo, aquilo que mais funciona. Eu costumo dizer que se está dando certo, então está certo. Isso é o que interessa. O resultado é o que prova se você está certo ou não. Deixa eu ver o que mais que temos por aqui. Anderson Silva, caramba. Bem-vindo. Eu imagino que muita gente deve fazer esse tipo de comentário, né? Desculpa, tá, Anderson? Anderson, o DAX.
Se eu não me engano, esse é o índice da Bolsa da Alemanha, certo? Tá. Eu particularmente não negociei. Se eu consigo. Deixa eu ver se existe P, né? Eu particularmente nunca negociei. É, esse aqui é, né? É esse aqui, né? Germany, imagino que deve ser esse. Deixa eu dar um. Pra ver. É isso aí, DAX, é isso aí. Vamos dar uma olhada. Ó, uma coisa. Eu vi esse ativo, certo? Então, vou falar apenas tecnicamente. Não conheço muitas mecânicas ou movimento desse ativo, então, falo apenas uma análise técnica. Se nós olharmos no gráfico semanal, o Anderson, a tendência de alta claríssima, ok? Está mais claro que a água. Impulso, retração de uma forma muito bonita, na verdade. Tem um histórico um pouco limitado, né? Até 2010 somente. Mas temos uma tendência de alta totalmente clara, que a gente pode ver impulso, retração e etc. Nesse momento, o mercado deu uma retração, que dá para a gente ver no gráfico diário, e medir com a Fibonacci, e vamos ver que ele bateu em 38,2, mais ou menos. Passou um pouquinho. Aqui, importante, pessoal, eu já tive isso. O mercado bate em 38 e ele corre por 23. Bate em 38, corre por 23,6. Certo? Nesse sentido, a tendência nos períodos maiores, como aqui no gráfico semanal, a tendência é de alta. No gráfico diário, a tendência também é de alta. Mas se nós olharmos aqui no gráfico de 4 horas, temos um canal de queda. Ok? Na verdade, um canal muito... eu não tinha visto esse gráfico ainda, Anderson. Eu foco em moedas. Mas o movimento desse ativo aqui, do índice, né, está muito bonito. Na verdade, um movimento extremamente harmonioso, a gente pode observar. E aqui temos uma tendência de queda. Se volta para fechar o gap, cara, eu não contaria muito com isso. Okay? Mas eu estou falando de mim. Tá? O mercado, nesse ponto, tem um gap gigantesco aqui. 5 mil, foi um pouco mais, né? 6.063 pontos. Um gap gigantesco. O mercado subiu 3.600 pontos e agora retraiu totalmente de novo. Isso é bastante característico de situação de rejeição. Os vendedores pularam em cima e jogaram o preço lá para baixo. Em se tratando da tendência de queda, ou do canal de queda que nós temos no gráfico de 4 horas, é um canal que está funcionando perfeitamente, inclusive houve uma força vendedora bastante predominante. O que fazer? Eu particularmente sim, mas olhando um pouco mais de perto aqui pelo gráfico de 1 hora, nós vamos identificar essa zona aqui de suporte bastante forte. O mercado já testou uma vez, 2, 3, 4. Quanto mais o preço toca uma zona de suporte, mais propenso é o rompimento dessa zona de suporte. Significa que o mercado está, enfim, macetando aquele nível. Ele quer passar, ele está... É aquele ditado, né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura e tal, essas coisas aí. Isso também funciona para suporte e resistência. Exatamente isso que aparentemente. Certo? Anderson. Deixa eu dar uma olhada aqui mais. Lauro Canadá, o que você acha de operar padrões de candlesticks? Como operar guardando um martelo, por exemplo, tendo em vista que muitos robôs entram nesse tipo de candle? Lauro, eu negocio utilizando padrões de candlesticks em zonas de interesse. Okay? Essa é uma das formas como eu faço, né? Existem muitas formas, não é a única de forma alguma. Mas uma das formas é essa. Padrões de candlesticks de suporte, resistência, etc., com a devida confirmação e com filtros. Importante isso. Eu também, hoje, eu tenho meu sistema, meu plano de negociação totalmente estabelecido, mas eu também tenho a minha própria avaliação pessoal, que ainda algumas características da minha avaliação pessoal no mercado eu não consegui quantificar, colocar exatamente no sistema de negociação.
é como se fosse uma parte da minha negociação, é a intuição mesmo. Ok? Mas se a minha intuição está contra, ou vai contra a minha análise, ou aquilo que o meu trading plan está dizendo, eu totalmente não negocio. Então, é uma forma também de filtrar. Dentro desse sentido, dentro desse contexto, eu negocio utilizando candlestick dentro, candlestick junto à zona de suporte e resistência, que para mim funciona bastante bem. Deixa eu ver sua pergunta exatamente. Eu acho, você perguntou o que eu acho, né? Eu acho que é extremamente importante e o que realmente interessa não é o nome do candlestick. Tem muita gente que fica preso em nome, ok? Esse aqui é um doji, esse aqui é um estrela da manhã, estrela cadente, haram, mulher grávida, e não sei quanto. Eu, particularmente, não vejo isso. Eu vejo simplesmente a mensagem que o candle está me dando. E isso pode ser traduzido em 3 conceitos somente. Todo o demais é conhecimento interessante, logicamente, se a gente puder ter, mas não é totalmente necessário. Agora, com relação a esses robôs entrar nesse tipo de candle, eu particularmente não vejo problema, até porque uma coisa que, pessoal, algumas pessoas às vezes ou comentam, né, sobre o futuro do mercado, que às vezes vai ser tomado pelos algoritmos, pelos robôs, etc. Acredito que cada dia mais a tendência é que isso aumente, isso vai aumentar cada vez mais. Mas o mercado deixa pistas, ok? O mercado deixa pistas. Eu tenho isso bastante claro, que o mercado ele deixa rastros de qual é a sua intenção, o que ele está fazendo. E quando você entende de price action, quando você entende da oscilação do preço, você consegue fazer isso de uma forma bastante... identificar essas pistas, esses rastros, de uma forma bastante clara. Eu realmente tenho dessa forma, ok? O resto é tudo filtro e análise, gerenciamento de risco. Antônio Carlos perguntou se a página da Forex Factory tem como traduzir para o português. Acho que, enfim, a página em si não, é só em inglês. Mas aí tem aquelas barrinhas de ferramenta que você traduz, né, do inglês para o português. Mas é uma opção da própria, do seu navegador. Reginaldo perguntou, Jorge, qual o critério para entrada em operação? Rapaz do céu, essa pergunta dá uma conversa muito grande. Reginaldo, hoje eu negocio 4 sistemas diferentes, certo? Cada sistema tem a sua própria particularidade, o seu próprio método de entrada. Todos os meus sistemas, todas as minhas entradas estão baseadas em price action. O meu critério de entrada não é nenhum indicador. Existe sim, deixa eu mostrar aqui para vocês. Existe sim. Tirar esse redondo. Existem alguns critérios que podem ser utilizados para a entrada. Okay? Por exemplo, as médias móveis de 30, 50 e 100 estarem paralelas entre si, sem cruzamento, apontando na mesma direção e etc. Esse é um dos critérios. Mas eu considero muitos outros critérios, não somente esse, no sentido de que realmente me faz clicar no botão de compra ou venda, é um conjunto de fatores. Por exemplo, eu olho se existe notícia, eu olho se existe correlação ou não com outros pares que eu eventualmente esteja posicionado. Conforme eu já falei, agora, também existe uma parte da minha negociação que é uma parte intuitiva. Ela não é totalmente livre, eu não deixo minha intuição totalmente livre, afinal eu não quero negociar no achismo. Existe uma parte das minhas análises que elas são feitas de forma bastante intuitiva. Ok? E nesse sentido, às vezes fica um pouco difícil de quantificar ou de colocar isso em termos tão rígidos, ok? Mas pode-se dizer que o meu principal critério para entrada é o próprio preço. O gráfico que eu mais gosto é esse aqui, ó. Certo? Exatamente dessa forma é como eu uso. Faço dos meus 4 sistemas, 3 são utilizados dessa forma. Com exceção da abertura de Londres, que tem um quadradinho que mostra para mim. Deixa eu... O DAX aqui tá ruim. Vamos pegar outro. Ok? Londres tem esse quadradinho aqui que mostra para mim
o movimento da abertura foi, se teve lateralidade ou não. E para ficar mais fácil, os outros são todos dessa forma mesmo. Deixa eu dar uma olhada. Também você poderia mandar essas ferramentas, rastreador, sim, ATR. Beleza, eu te mando, pode deixar. Neto tentou fechar o gap na resistência de abril. Tá, aliás, eu andei, mas não. Diógenes, qual a média do seu drawdown mensal? Neto, com o tempo, o meu drawdown caiu bastante. Certo? Inicialmente, eu queria fazer 5 operações por dia. E eu vi que isso não é muito legal. Okay? Não porque não é legal, porque é errado. Não, é porque não dá o resultado. Esse é o maior medidor do que é certo e do que é errado. O resultado. Essa é a minha forma de ver o mercado. Logicamente, não tudo, isso não se aplica a tudo na vida, tá, pessoal? Não vão achar que eu sou uma encarnação do Maquiavel aí, de forma alguma. Mas, dentro do mercado, o que dá certo é o que está certo. E dentro desse sentido, eu vi que negociando abrindo 5 ordens por dia não estava dando certo. Eu estava perdendo mais dinheiro do que ganhando e, logicamente, dentro desse processo, acabei quebrando algumas contas. Então, o que acontece hoje, particularmente, procuro ser bastante seletivo. Inclusive, o canal de análises, onde eu publico as minhas análises, as minhas negociações, o que eu quero fazer, o que eu vou fazer, etc., me ajudou muito nesse sentido. Porque o fato de eu estar gravando um vídeo onde os meus alunos poderiam acompanhar as minhas operações e poderiam ver o que eu estava fazendo, inclusive poderiam dar opinião e ver isso com antecedência, isso pesou bastante em mim. E isso me ajudou muito, porque eu tive que adotar uma disciplina um pouco adicional. Okay? Uma vez que outras pessoas estavam, nesse momento, acompanhando as minhas negociações e vendo o que eu estava fazendo. Então, existia um peso adicional nisso. E isso me tornou muito mais seletivo. E isso resultou em drawdown baixo, porque eu procuro as possíveis oportunidades que estão unicamente, totalmente naquilo que eu quero. Então, às vezes eu perco muita oportunidade. O pessoal do canal de análise que acompanha vê que às vezes eu perco muita oportunidade. Às vezes, por um critériozinho, uma vírgula, eu não entro. E aí depois o mercado cai 150 pips. Ou uma questão de geração, de relação risco-recompensa. Às vezes eu falo, eu vou fechar aqui nesse ponto, e depois o mercado cai mais 100 pips para o bar, enfim, que daria muito mais dinheiro. Okay? Hoje eu me sinto bem com isso. Drawdown mensal, respondendo totalmente a sua pergunta, até porque eu não acredito que é importante contextuar aí a resposta. Respondendo totalmente a sua pergunta, eu diria que 3%, 4%. Ok? Para mim é baixo, aceitável. Até 10% é aceitável. Se chegar em 10%, é bom dar uma repensada no que está fazendo. Eu, particularmente, acredito dessa forma. Deixa eu ver o que mais. Robson, onde consigo os indicadores que você usa no topo de sua apresentação? Robson, manda um e-mail que eu te mando. Certo? Agora, alguns indicadores aqui são parte do curso de área X online. Como o ATR, por exemplo, ele é parte do área X online. Mas me manda um e-mail que eu te mando o ATR, te mando outros indicadores. Ok? FX, MT Costa, de hoje, uma coisa que eu aprendi com você, que vai ajudar, e a posição que você diz. Se o mercado não apresentar o que eu quero, eu não entro. Essa é uma forma gigantesca de vencer o medo que acompanha todo trader na hora de operar. Sim. O processo de criação, de elaboração de um sistema de negociação, eu acredito que passa por algumas fases. Okay? Primeiro, você aprende a respeito do mercado. Você aprende tudo o que você pode. Então, você aprende a respeito de suporte, resistência, Fibonacci, tendência, padrões harmônicos, divergência, padrões de candles, indicadores, MACD, estocástico, etc. Depois que você aprendeu todo esse monte de coisa, você não vai usar tudo, senão você não vai negociar nunca, ou vai negociar na hora e vai quebrar a conta. Mas depois que você aprendeu esse monte de coisas, então você passa para a próxima fase.
do seu arsenal, a parte das suas armas de guerra, vamos falar assim. Né? Ok? Escolhe aquilo que vai fazer parte do seu dia a dia. Bom, dentro de tudo isso que eu aprendi, eu vou utilizar isso, isso e isso. Ou, por exemplo, vou utilizar suporte, resistência, linhas, tendência e Fibonacci. Pronto. Beleza. Então, a primeira coisa, você aprende tudo que você pode. A segunda coisa, você filtra aquilo que você aprendeu. Você não vai querer, vai ficar um gráfico gigantesco, totalmente feio, você não vai nem conseguir ver o preço. Certo? Filtra. Escolhe aquilo que você acha que faz sentido. Depois disso, você pega essas ferramentas que você escolheu, elabora uma sequência lógica para fazer uma análise, para identificar se existe uma oportunidade. Esse é o terceiro passo. Elabora o seu trading plan. Depois que você fizer isso, testa na conta demo por uns 2 meses. Bom, imaginamos que na hora de aprender, você aprendeu tudo que podia, na hora de escolher, você escolheu resistência, Fibonacci e padrão de Cannon, por exemplo. Certo? Na hora de testar, você elaborou o seu plano de negociação e criou uma sequência lógica para você negociar. Beleza. A hora de fazer o teste, vai para a conta demo, coloca essa conta lá e negocia uns 2 meses, pelo menos. Okay? Se for uma situação de operação de day trade, uns 2 meses acredito que é suficiente. Ao final de 2 meses, se você fez certinho, totalmente certinho, com total disciplina, você vai ter um resultado, que é positivo, negativo, você vai ter estatísticas para você conseguir saber se o seu sistema funciona ou não. Se ele funciona, basta você replicar ele pelo resto da sua vida. E talvez daqui a 30 anos você seja um cara mais ou menos igual Warren Buffett. Certo? Se você não conseguiu aplicar aquilo que você desenhou, você disciplina. E nesse caso, tem que desenvolver disciplina ou fazer outra coisa. Okay? Dentro do mercado, o mercado não aceita ninguém que não tem disciplina. E isso é uma luta também que continuo enfrentando as minhas lutas nesse sentido. Dentro disso, o FXMT Costa perguntou se essa é uma forma de... Se você seguiu todos esses passos, aprendeu tudo que podia, filtrou aquilo que podia, escolheu aquilo que você queria usar, organizou aquilo que você queria usar em um plano de negociação, uma sequência lógica para fazer sua análise, testou em conta demo e viu que deu certo, você foi disciplinado e o seu sistema funciona, repete até o dia que você quiser. Certo? Uma coisa importante é estabelecer o seu plano de negociação em cima de fundamentos. Os fundamentos do mercado não mudam. Absolutamente não mudam. Muda a ATR, muda a lei da corretora, muda o regulamentador, muda a moeda, entra a moeda, cai moeda, desaparece a moeda, muda a alavancagem e etc. Mas os fundamentos do mercado não mudam totalmente. Se você elaborar, criar um plano baseado nos fundamentos, vai passar 800 anos e os seus tataranetos vão estar negociando o seu sistema, porque os fundamentos é aquilo que tem que o mercado exista. Sem os fundamentos não existe mercado. Ok? E se não existe mercado, pois então não existe mercado. E dentro desse sentido, é importante você elaborar o seu sistema em cima de fundamentos. Fundamentos, por exemplo, os fundamentos, uma das verdades universais do mercado, é que o mercado se move em impulso-retração. A retração é sempre menor do que o impulso. Essa é uma verdade universal que não vai mudar nunca. Essa é a ideia por trás da tendência. Okay? O mercado é regido pelas leis de oferta e demanda. Isso também não vai mudar nunca. É isso que o mercado exista. Se a lei de oferta e demanda parar de existir, não vai mais existir mercado. O mercado também é movimentado pelas expectativas, ou seja, aquilo que as pessoas esperam, e pelas frustrações, ou seja, aquilo que as pessoas esperaram, mas não conseguiram. Isso é psicologia dentro do mercado. Isso também não muda. Ok? O mercado é regido, o mercado não é racional, totalmente emocional. Então, se você consegue elaborar um sistema que não precisa ser nada simples, em torno desses fundamentos, você testou, foi disciplinado, repetiu esse processo em conta demo, depois em conta real, por 1 ano, 2 anos, 3 anos, 6 anos, meu amigo, você achou o mapa da mina. Ok? E quando você consegue fazer isso, você consegue ver que existe estatísticas em volta do seu sistema de negociação.
que, por exemplo, podem estar relacionadas com o seu drawdown, aquilo que você perde de vez em quando, e nenhum sistema é perfeito. E quando o seu drawdown está dentro daquilo que você já viu estatisticamente que funciona, não tem por que se desesperar e o medo não precisa estar junto com você. Certo? É a certeza de que, mesmo que essa operação deu errado, eu sei que no final tudo vai... Só que para isso é preciso conhecimento organizado, senão não funciona. Falei bastante. Deixa eu dar uma... Vou dar uma pausada aqui, pessoal. Um gole d'água. E assim que eu voltar, eu revejo as perguntas e aí nós continuamos. Beleza? Vocês podem mandar as perguntas aí e eu vou tomar um golinho de água. Voltei? Vocês estão ouvindo aí? Beleza. Silva perguntou se o EURUSD é melhor ficar fora. Eu estou fora, certo, Silva? Por duas razões. Uma, pela mercado que está aí, essa incerteza causa um certo pânico. Alguns compram, outros vendem, outros dobram lote, etc. Tanto é que podemos ver aqui, hoje movimentou 324 pips, 208% do que geralmente costuma movimentar em um dia. Isso é bastante... Tem algo a dizer. Logicamente que isso alguns riscos e pressupõe alguns possíveis situações de ganho, retorno. Logicamente, a minha situação, o ponto principal é você precisa saber exatamente onde você está entrando. Okay? O meu sistema de negociação que eu elaborei e ao qual eu procuro estar submisso, certo? Porque eu vi que fugir dele não dá muito certo, mas ao meu sistema de negociação não me permite entrar nas situações do EURUSD, não por causa da Grécia, nesse momento, mas por causa desse triângulo que nós temos. Eu não negocio dentro do triângulo, a menos que seja uma situação muito específica. Então, o mercado está dentro do triângulo. Para day trade, sim, eu posso negociar, mas para os períodos mais longos, eu estou fora do EURUSD. Ok? Estou fora e pretendo me manter fora pelos próximos dias, em se tratando dos períodos mais longos. Os períodos menores, pode até ser que dê oportunidade de day trade, etc., o que não tem nenhum problema. FXMT Costa perguntou se o caminho vai sempre deixar, os robôs vão deixar um caminho para ele. Eu acredito que sim. Plano de negócio. Extremamente importante. Lauro, Diógenes, como eu já comentei aqui, tem uma meta de 1,5%. Ou seja, pouco mais de 6% ao mês. Trabalho com uma conta de longo prazo e nada dessa conta por 10 anos. Excelente plano, Lauro. Enquanto a conta é relativamente pequena, eu tenho conseguido. Você acha que psicologicamente é possível manter essa meta a longo prazo? Só para os compostos? Ou eu é que tenho que me fortalecer psicologicamente? Lauro, uma coisa importante que você tem, você já está deixando claro aí, você busca 1,5% a semana, 6% ao mês, que para mim é excelente. Okay? 6% ao mês é excelente, é lindo isso aí. Parabéns. Pelo que eu entendi, a sua preocupação é quando essa conta começar a aumentar, o seu psicológico não conseguir acompanhar. Certo? Eu não vejo problema nisso, porque se a sua conta crescer nesse RIC%, 6%, 6%, 6%, você vai gradativamente acompanhar essa conta. Agora, se ela der um pulo de 50%, o seu psicológico pode não acompanhar. É igual o entardecer. Né? A gente percebe o entardecer de uma certa forma, mas na verdade, a luz do sol ela se adapta de uma forma diferente à nossa retina. A gente não percebe isso, porque isso acontece de uma forma gradativa. Então, se a sua conta crescer gradativamente,
nesse passo de 6%, acredito que você raramente vai ter problema psicológico com relação ao valor alto. Porque o valor alto não vai aparecer do dia para a noite. Tipo, hoje você deitou com 20 mil dólares e amanhã você amanheceu com 300. Ok? Não vai ser assim. Hoje você deitou com 20 mil dólares, amanhã você amanhece com 20.500, depois 20.600, volta um pouquinho, perde uma operação e etc. Quando esse crescimento é gradativo, lento, o seu psicológico acompanha, e quando está negociando 30.0, 40.0, 100.0, isso é incrível. Deixa eu dar uma olhada aqui mais. Diógenes, você já percebeu alguns spikes que ocorrem nas paridades que contêm o Yen? Sim. Geralmente antes ou durante a sessão de Tóquio? Sim. Ocasionados pela intervenção do Banco do Japão, comprado ou vendido Yen? Exatamente. O Banco do Japão é um banco de política bastante mista, certo? Eles interferem bastante no preço do Yen. Comprando, vendendo, fazendo todo tipo de maracutaia deles aí. Enfim, quem pode mais, chora menos, né? E o Banco do Japão, com certeza, pode muito. Então, dentro desse cabo de guerra aí, guerras cambiais e exportação e importação, liberalismo, não liberalismo, e etc., abrir as fronteiras e vender, exportar e toda essa coisa aí que tem no mundo inteiro, o Japão tem uma participação muito importante e os caras sabem o que eles fazem. E sim, ele interfere totalmente. Certo? Tony Henrique. Boa tarde a todos. Opa, boa tarde. Seja bem-vindo, Tony. Marcos 2 disse, você conhece alguma pessoa que já ficou milionário operando Forex? Ou que tem grandes rendimentos mensais, tipo uns 50 mil reais por mês? Marcos, pergunta difícil. Pergunta difícil. Até porque existe uma resistência em você falar o valor da sua conta ou mostrar o seu histórico. Eu, particularmente, não mostro para ninguém. Okay? Existe uma certa resistência. Então, agora, existem pessoas extremamente qualificadas, capazes, que fazem isso de uma forma muito bem, e com as quais eu também, inclusive, tive a oportunidade de aprender ao longo do tempo. Então, presume-se que essas pessoas façam tudo bem e que sejam, que ganhem muito dinheiro. Eu sei que ganham dinheiro. Agora, em valores, eu não sei. Ok? Em valores, é difícil saber, até porque você não vai chegar no cara e falar, e aí, mano, quanto você ganha? O quanto que você tem na sua conta? Esse tipo de pergunta é um pouco indelicada. Então, eu não sei te dizer exatamente em termos de 50. Sim, algumas pessoas ganham muito dinheiro. Okay? Agora, ganham muito dinheiro também porque o cara às vezes tem muito dinheiro, né? Não se trata de que o cara faz lá 50% no mês, ou 100%, 200%. Às vezes o cara tem lá, sei lá, vamos falar aí, um valor, tem 300 mil dólares, e o cara faz 1% ao mês, o cara está ganhando 3 mil dólares por mês. Não é muito dinheiro. Mas se o cara tem uma conta significativa, então depende. Caleb, boa tarde. E a todos. O Diógenes ganha 50 mil por mês. Rapaz do céu. Quem dera. Antônio Carlos, estou com 500 mil na minha conta, só que é demo. Enfim, conta demo, aí é outra coisa, né? O Diógenes já deve ter uns 5 milhões. Rapaz do céu, minha conta está... Quanto é o valor seguro para operar nas corretoras em Londres? Ou qual seria o local mais seguro? Caleb, as corretoras regulamentadas pela FCA participam do FSCS. Eu sempre me esqueço essa sigla, okay? Mas é um fundo de compensação, mais ou menos parecido com o que nós temos aqui no Brasil, que se chama Fundo Garantidor de Crédito. Por exemplo, se você tem dinheiro na sua conta aqui no Brasil e dá um problema, o banco não te paga, esse fundo ele te garante até, acho que 60 mil reais do CPF. Não tenho muita certeza. Certo? Então, esse fundo garantidor é uma entidade que não tem nada a ver com o banco, regulamenta tudo assim, nesse esquema aí, juntamente com a CVM, para que, caso de algum problema, você ganhe pelo menos uma parte do dinheiro que você tinha lá. As corretoras regulamentadas
pela FCA também tem esse mesmo fundo garantidor de crédito, só que para corretoras regulamentadas, logicamente, na Inglaterra. Dentro desse contexto, o normal desse fundo me parece que é coisa de 50 ou 60 mil, tá? Não tenho certeza. Eu sei que a Active Trades fez uma parceria com esse fundo e acordo, juntamente, totalmente legalizado, logicamente, com a FCA e etc., a Active Trades tem uma garantia de crédito extra até 500 mil libras. Okay? Isso é Active Trades, não é toda corretora. As outras corretoras regulamentadas, todas certinhas, pela FCA, geralmente oferece a proteção não. A Active Trades tem um acordo que ela tem uma garantia um pouco maior. Isso, logicamente, traz um pouco mais de segurança. 500 mil libras vai dar, não sei quanto está a libra em real hoje, mas imagino que vai dar uns 2 milhões de reais. Dentro desse contexto, até esse valor você está tranquilo e garantido por esse fundo, que é um fundo garantidor de crédito de um dos países mais importantes do mundo, né? A Inglaterra é uma economia e um papel extremamente importante na economia mundial. Então, isso traz muita segurança. Deixa eu ver as próximas perguntas. Robson, em geral, onde você essa exposição é no MMA. O pessoal precisa ostentar para trazer gente para o negócio. As pirâmides foram pagas pelo RFB. RFB, não sei o que é isso. Mas sim, o Robson, eu já tive contato, inclusive conheço algumas pessoas que fazem marketing. O cara tem que tentar, né? Afinal, é isso que mantém, às vezes, o negócio funcionando. Então, tem que mostrar um carro e etc. Dentro do Forex, existe aquelas pessoas que gostam de ostentar, mostrar, etc. e tal. Eu mostro o meu conhecimento. Acredito que se você pegar o que eu ensino e aplicar na sua conta e for disciplinado, acredito sinceramente que você vai ter sucesso dentro do mercado, porque, para mim, essa é o que eu mostro. Certo? Vai ser o jeito de falar, Jorge. Eu perdi 75 mil desde quando eu comecei. FXMT Costa. Caramba, é uma grana boa. Né? Isso é desabafo, mas vou continuar até o final da minha vida. Uma ameaça foi detectada. Me parece que é isso mesmo, Neto. A Active Trade fez um acordo e ela tem uma garantia a mais. Sim, inclusive para o estrangeiro. Ela perguntou, todas as contas que estejam vinculadas à corretora que está regulamentada têm essa proteção. Até porque a regulamentação é para a corretora, ok? Não é para você. Então, é a corretora que precisa estar regulamentada e todos os clientes dessa corretora, seja de qualquer lugar, têm essa garantia. Quando o Forex é legal no Brasil, está no mercado. É isso aí. Eu acredito que é um caminho natural das coisas. Acredito que uma hora a CVM vai ter que, enfim, permitir o mercado. Okay? Enquanto isso não acontece, não tem problema nenhum, a gente pode continuar negociando normalmente através de... Teve um gap em minha conta hoje e perdi 65 dólares. Isso é normal? Depende. Se você está errado do gap, sim. E o gap foi de queda, você estava comprado, sim. Esse fundo garantidor é exigido para as corretoras sediadas nos países que fazem parte da zona do euro no momento em que ela solicita a autorização do funcionamento. Exatamente. Tem que ter e logicamente as corretoras que vão ser regulamentadas pela FCA têm que ter esse cadastro. Deixa eu ver o que mais. André Alves, Jorge, existe um livro português no mercado
mercado do Alexandre Rago Costa Fontes e Antônio Ruiz Molina Montiel Júnior, sobre Forex. Você conhece os autores ou a obra? Eu não conheço, mas eu vou pesquisar, porque se é em português e fala sobre Forex, me interessa muito. Eu não conheço, André. Eu vou dar uma olhada nesse material, procurar esse livro, porque com certeza me interessa muito. Não tem livros aí, livros em formato tradicional dos livros em português que eu conheço. Esse é o primeiro que eu realmente conheço. Robson, existe alguns papéis que postam alguma coisa mais difícil de acreditar. Quando oferta demais, o santo desconfia, né? Enfim, tem todo tipo de conduta. Deixa eu ver mais. O Elano Barros falou que é FSCS, é isso aí. Fund Scheme é uma sigla. Tião Lepre, boa tarde, Tião. Jorge, é possível o mercado estar em uma direção e o volume apontar ao contrário? Vi um vídeo que tal palestrante estava explicando isso. Volume apontar ao contrário. Tião, não quero contradizer nada, mas para mim o volume não mostra direção. Ele mostra apenas a força ou a intensidade do movimento que está fazendo o preço. E o volume não mostra a direção. Agora, o que sim pode acontecer, é o volume está diminuindo. O preço está subindo e o volume está diminuindo. A não ser que seja isso que ele quis dizer. Mas o volume, ele não tem uma direção clara. Então, pode ser que o volume anterior, do candle anterior, seja maior do que o candle atual. Nesse caso, o volume está caindo e o preço pode estar subindo. Isso, a não ser que seja esse caso. Fora isso, acho um pouco difícil. Me parece um pouco contraditório, uma informação meio diferente. Natália, Diógenes, te admiro muito. Opa, obrigado. Quero ser quando crescer. Posso estar... que nada, é questão de conhecimento e disciplina. É isso aí que você falou mesmo. Clube dos Autores. Você e eles são os melhores da internet do Brasil, que mostram o serviço do Forex. Alexandre Ragosini. Eu vou dar uma olhada. Alexandre Ragosini. Vou dar uma olhada, vou pesquisar, que eu me interesso muito. O nome do livro é Forex Aprendiz de maneira responsável, como um profissional. Legal. Muito sério, honesto, todo ponto negativo, psicológico, padrões orientais, etc. Maravilha. Eu vou dar uma olhada aqui em um outro par. Se você pode continuar mandando pergunta aí, qualquer coisa aí. Eu estou vendido no ALDNZD. Nesse momento, minha posição está em menos 30 pips, mais ou menos. Vendi por causa de uma zona de resistência bastante importante aqui no gráfico diário, aparece aí perfeitamente. Inclusive, falei disso no canal de análises. Acredito que o preço vai dar uma caída. Acredito eu, não sei, né? Vamos ver. Ele vem pelo menos até esse nível, certo? Esse nível aqui é uma zona de suporte e resistência e é um nível bastante relevante. Inclusive, deixa eu ver. Acho que está um pouco antes do 38. Exatamente. Está um pouco antes do 38. Aqui atrás foi suporte. Aqui resistência e pode funcionar como suporte novamente. Okay? Então eu estou vendido nesse ponto. Minha relação vai dar 140 pips de stop loss para sair aqui com uns 250 mais ou menos. Quase 2%. Bastante interessante. E essa operação vai se manter aberta por alguns dias. Acredito eu. Não vejo um movimento muito rápido de queda da parte do ALDNZD. Deixa eu ver aqui mais. Neto. Jorge, o que acha da regulamentação cipriota? Recentemente, o Chipre firmou alguns tratados internacionais, inclusive com os Estados Unidos, dando mais transparente o tratamento dado ao dinheiro que lá está para fins de investimentos no mercado fora. Neto, cara, com relação à regulamentação do Chipre, eu particularmente fico com o pé atrás. Tá? Não... já vi algumas corretoras regulamentadas pelo Chipre, etc., que deu algum problema e etc. Não vou falar nada disso. Mas eu fico um pouco receoso. Certo? Não é uma coisa que nada. Eu, particularmente, trabalho e negocio somente com corretoras regulamentadas pela FCA. A NFA dos Estados Unidos é também um órgão regulamentador muito interessante, muito forte, muito importante. Enfim, faz cumprir o negócio mesmo, né?
bastante forte. Mas eles têm algumas regras de conduta, até a última vez que eu pesquisei, eles tinham algumas regras que eram um pouco diferentes, não condiz muito, apesar de que eu, particularmente, não está totalmente em contradição com o que eu faço, acredito, mas uma das coisas, por exemplo, é que não te permite fazer hedge. Hedge é comprar e vender ao mesmo tempo. Então, a última informação que eu tive, faz algum tempo que eu não pesquiso, mas a última informação é que as corretoras regulamentadas pela NFA não poderiam realizar hedge. Então, se você estava comprado e clicava para vender, imediatamente fechava a compra e abria a venda. Okay? Outra questão da alavancagem. Isso está errado, tá? Se alguém souber mais informações, pode falar. Mas nessa mesma época, mudou algumas regras na NFA e a alavancagem máxima era... Então, acredito que é importante ter bastante. Eu, particularmente, sempre utilizo o máximo que a corretora me permite. Agora, uma coisa muito errada, muito fora que o pessoal acredita, é a questão da alavancagem. Outro dia eu recebi um e-mail de uma pessoa dizendo para mim, abriu uma conta de $500 na corretora X. Como eu tenho medo de perder meu dinheiro, eu coloquei a alavancagem em 1 para 1. E aí eu fui abrir uma ordem e a corretora apareceu uma mensagem que eu tenho dinheiro insuficiente. Uma coisa, pessoal, é a alavancagem, outra coisa é o volume que você escolhe na hora que vai abrir a ordem. O que realmente determina o seu risco, se você vai perder mais ou menos dinheiro, é o volume que você escolhe na hora. Okay? Se clicar aqui em nova ordem, esse volume aqui, ó, você pode colocar o volume que você quiser. Algumas corretoras têm um volume máximo de 50, às vezes executa somente 50, até 50. Certo? Você pode colocar 0.1, 0.2, ou você pode colocar 6. É exatamente aqui que se define o seu risco. Certo? Não é alavancagem. A alavancagem te permite ter mais margem para... Isso é bastante importante. Logicamente, com $500 e uma alavancagem de 1 para 1, você não vai conseguir, até porque a maioria das corretoras permite apenas ordem de 0.01. Nesse caso, o valor negociado seria $1.000, e como você tem 500 na conta, você não consegue. Então, você precisa da alavancagem para fazer suas ordens. Certo? Por isso, eu não fui muito para o lado da NFA, e a FCA, por ser um pouco mais, ter essas regras que me agradam mais, a questão da alavancagem e a questão do hedge, eu foquei aí na questão da FCA e Active Trade é essa uma. Certo? Agora, voltando aqui na pergunta do Neto. A tendência de tudo no mundo é melhorar. E os clientes de Forex, como um todo, eles estão ficando exigentes. Quando eu comecei no Forex, em 2009, existia pouquíssimo conteúdo, praticamente nada em português. Pouquíssima coisa. Existia bastante coisa em inglês, mas é tudo aquela galera que vendeu um robô que faz 200% ao mês e etc. Dentro desse sentido, o mercado melhorou muito, porque existe muito pessoas sérias, pessoas comprometidas, pessoas honestas, começaram a divulgar o seu trabalho, começaram a mostrar o mercado de forma verdadeira. Logicamente, existem picaretas, okay? Em todo lugar. Em todo lugar vai existir picareta. Mas pessoas mais sérias e mostrando o mercado de uma forma verdadeira começaram a aparecer. E isso começou a limitar um pouco o âmbito de ação dos picaretas. Certo? E a verdadeira informação a respeito do mercado começou a ser difundida. Então, o cara que ele está começando hoje dentro do mercado, ele já não cai tão despreparado mais. Existe muita informação boa, informação verdadeira, que realmente procede, que faz sentido e ajuda o cara. Nesse sentido, às vezes se o cara procura no YouTube, por exemplo, como encontrar um corretor de Forex, o cara encontra já um vídeo falando sobre regulamentação e etc. Certo? E dentro desse sentido, o cara vai correr das corretoras do Chipre. Então, essa evolução de o Chipre se adaptar e mostrar o mercado de uma forma mais ética, mais transparente, é uma evolução que o Chipre vai ter que fazer, senão daqui a pouco não vai ter mais clientes. É possível, sim, que esteja em uma fase de melhora. Eu acredito que sim, pode estar em uma fase de melhora bastante importante. Agora, o problema é que hoje existe uma certa imagem com relação ao Chipre, e essa imagem de que as corretoras de lá são tudo picareta e que os caras
não paga e que todo mundo, o mercado, as corretoras negociam contra você, essa imagem já existe. Infelizmente já existe. Ou felizmente, não sei. E nesse sentido, vai levar algum tempo para que essa imagem desapareça, mesmo que o Chipre comece a fazer as coisas certinho agora. Mas eu acredito que é uma evolução necessária e o Chipre vai acabar fazendo isso, sem dúvida. Deixa eu ver. O livro deles é uma Bíblia para aprender fora que linguagem fácil. Que legal. Muito bom. Eu vou dar uma olhada. Corretoras têm prejuízo quando ganhamos os traders? Pergunta boa. Depende, Afonso. Depende. As corretoras que repassam totalmente a sua ordem para o mercado, enfim, a sua ordem está no mercado, quem perdeu foi o outro lado da sua ordem, que foi cliente, certo? Ou outra pessoa, outro banco, outra instituição. Quando a corretora retém a sua ordem, você abriu uma ordem de compra, e a corretora não executou sua ordem no mercado, ela ficou ali dentro do servidor da corretora. E você ganhou, a corretora, logicamente, vai ter que tirar dinheiro do bolso e pagar você. Se for uma corretora séria, certo? Se ela pagar. Então, é dentro desse sentido. Agora, a corretora sempre assume um risco bastante. Por toda a questão da alavancagem, por toda a questão de posicionamento, às vezes, se você dá uma ordem muito grande, você tem uma conta lá de, vamos supor, de 5 milhões de dólares. A sua alavancagem é de 100 para 1. Geralmente as contas maiores diminuem a alavancagem, né? Então, a sua alavancagem é de 100 para 1 ou de 50 para 1, não sei. E você dá uma ordem, um lote muito grande, às vezes a corretora não tem tanto, não consegue executar aquela sua ordem dentro do mercado, porque ela talvez não tenha o contato com os corretores de liquidez, os bancos fornecedores de liquidez, etc. Dentro desse sentido, ela precisa escolher. Ou ela executa a sua ordem colocando ela mesma em risco, ou seja, ela aceita a sua ordem e ela tomando a outra parte, você vendeu e ela comprou, no caso, ou ela nega a sua ordem. Exatamente por isso que algumas corretoras têm um limite de lote. Você consegue abrir somente 30.0 ou 40 ou 50.0 de uma vez, ok? Para que ela tenha um certo tempo para ela se rearranjar. Se você queira abrir uma ordem de 200.0, um lote de 200 lotes, a corretora te permite somente 30. Você vai ter que dividir sua ordem em 4 partes, ok? Isso dá tempo para a corretora buscar e se virar. Ou ela assume totalmente o oposto dessa ordem, que nesse caso 200 lotes é muita grana, ou ela nega a sua ordem e diz que não dá para executar aquela ordem. O que pode ser um problema com contas grandes. Então, é importante isso aí. John Lepre, o SDCAD. Eu vou dar uma olhada no SDCAD. Deixa eu dar uma olhada nas demais perguntas. Estou meio atrasado nas perguntas aqui. Você disse essa sua operação na ODNZD iria se concluir em alguns meses? Eu acredito que alguns dias, tá? Talvez não vai em meses, talvez uns 15, 20 dias. Agora, logicamente, existe o risco de o mercado ir contra a minha ordem e eu perder 1%, certo? Meu risco padrão é de 1% em cada operação. Então, por isso que existe stop loss. Afinal, existe o risco de perder. Rafael Garabini. Cheguei agora um resumo do EURUSD. Sim, eu vou dar uma olhada nas demais perguntas, depois eu vou falar do SDCAD e o EURUSD. Neto, eu te pergunto isso porque tem muito pegadinha em relação à regulamentação. Exatamente. Triste isso, mas existe. A grande maioria das corretoras sediadas em Londres possui uma sucursal no Chipre e repassa os clientes que possuem contas pequenas para o Chipre, dando a entender que você está operando em uma corretora regulamentada pela FCA, quando, na verdade, os fundos estão no Chipre. A do Cascop, por exemplo, quem deposita menos 5 euros, 5 mil euros, ou equivalente a outra moeda, vai para a sucursal no Chipre. Eu não sabia da do Cascop. A do Cascop não é regulamentada pela FCA, até onde eu sei. É pela Suíça. Eu sei que, no tempo, a do Cascop abriu uma sucursal que se chama Ducas a partir de $100. Agora, se a base dessa Ducascop Europe está no Chipre, aí eu já não sei. Eu já não eu tive conta na Ducascop
algum tempo. Enfim, foi uma experiência bastante interessante. Mas é igual a todas as outras corretoras mesmo. Existem corretoras boas em todos os lugares. É mais uma questão de querer fazer o negócio bem feito mesmo. Deixa eu dar uma olhada. O que mais? No caso de fazer isso, o Neto, é uma falsa sensação de segurança. Algumas corretoras fazem isso. Algumas corretoras, inclusive com uma corretora, que não vou falar o nome, mas está bastante conhecida aí, o pessoal está falando muito, fala que é regulamentada pela FCA, mas no final você vai ver que só existe um reconhecimento da FCA de que essa corretora é regulamentada lá no Chipre. Então, você entra no site da FCA, coloca o número de registro dela, coloca lá na FCA e aparece, olha, nós da FCA reconhecemos que essa corretora é regulamentada no Chipre. Ok? Isso é uma pegadinha, é muita sacanagem, na verdade. Eu acho que há uma falta de transparência muito grande e isso já quer dizer algumas coisas bastante relevantes a respeito da corretora e a forma de fazer o negócio. Informação. Exatamente. A maioria não lê e a maioria também não pesquisa muito a respeito dessa questão, né? Fogaça. Olá, Diógenes. Apenas um comentário sobre corretoras express. Todos nós queremos diminuir os custos, claro, mas não tem almoço grátis. Exatamente. Eu acho que é melhor focar em nos prepararmos com corretoras sérias que precisam receber por seus serviços do que tentar economizar com os spreads, correndo riscos desnecessários. Cara, Alex, totalmente de acordo, 100%. Você disse aí, você falou tudo. Logicamente, quem está no negócio, você está no mercado para ganhar, eu estou no mercado para ganhar dinheiro, enfim, a corretora está no mercado para ganhar dinheiro, o banco está no mercado para ganhar dinheiro, até qualquer outra profissão do planeta, o cara está ali para ganhar dinheiro e defender dele. A corretora, se ela é séria, se ela tem um trabalho transparente, tem uma execução boa, com certeza ela merece ganhar, é a parte dela e tem que ser mesmo. A Inglaterra precisa de dados da Inglaterra, tipo endereço lá, comprovante de endereço lá, tá. Tentar também para o fato de que algumas corretoras são regulamentadas, mas estão suspensas. Tudo isso tem bastante no site da FCA. Sobre a corretora. Caleb perguntou se eu conheço alguma corretora da Nova Zelândia. Algum tempo atrás, Caleb, eu tive contato com alguma, mas eu não vou me lembrar o nome agora. Não vou me lembrar o nome da corretora, mas eu tive contato, eu estava pesquisado depois. Se você quiser mandar um e-mail, mas enfim, tá aí o meu e-mail. Não me lembro de nada agora, certo? Bom, enquanto vocês dão uma pensada aí nas perguntas, se tiver mais perguntas, eu vou dar uma olhada no STCAD. Agora há pouco, Patrício, companheiro lá do Acre, Branco do Acre, perguntou a respeito de uma possível venda no STCAD. Bom, a situação é que nós temos tendência de queda no gráfico diário, certo? Tendência de queda bastante importante. Temos esse nível, que foi uma zona de suporte bastante relevante aqui também, a zona de suporte, e aqui, logicamente, funcionando como possível zona de resistência, aparece perfeitamente no gráfico diário, ok? Deixa eu trocar essa cor para ficar um pouco mais visível. Aí. Portanto, uma zona extremamente relevante, a zona de 1,24. Dentro disso aí, nós olhando no gráfico de 4 horas e no gráfico diário, vamos ver que o mercado formou um topo duplo. Ok? Agora deixa eu mudar de novo a cor, né?
pagar, na verdade. Um topo triplo aqui, né? Nós podemos observar esses quadrados aí, esses retângulos, amarelo, mostrando uma zona de resistência. O mercado funciona como resistência aqui, na sexta-feira, ou na quarta, na verdade. Na quarta, funcionou como resistência na sexta-feira e funcionou hoje como resistência, inclusive eu havia marcado esse candle, ok? Esse candle aí mostrando como pin bar, e ele perguntou a respeito de venda. Tecnicamente, sim, nós temos uma possível oportunidade de venda, eu não estou vendido por causa do horário. A situação é que, desse horário para frente, nós temos possíveis situações de baixa volatilidade. Isso é bastante importante, porque volatilidade é uma coisa que nós não podemos deixar de considerar. Okay? Final da sessão de Nova York. Depois de um dia bastante movimentado no mercado. Final da sessão de Nova York. Sessão de Sydney, que começa dentro de alguns minutos. E início da sessão de Tóquio. Vai passar madrugada. Bom, todo esse contexto, tecnicamente, temos sim tendência, possíveis oportunidades de venda, mas pelo horário não acredito que é interessante, porque a maior parte do volume do dinheiro aparece durante a sessão de Londres. Okay? E quando meia dúzia toma uma decisão a respeito de uma possível oportunidade, e depois entra mais 50, essa decisão que o meia dúzia tomou não tem tanta valia, porque os 50 podem revogar. O que eu quero dizer com isso? Nesse exato momento existe pouca grana no mercado. Okay? Boa parte do dinheiro foi feito durante a sessão de Londres e Nova York. Está para fechar dentro de 15 minutos. Então, pouca grana dentro do mercado, dando oportunidade de venda, não quer dizer nada. Por isso que é importante esperar que muita grana se junte para tomar uma decisão. A decisão de uma grande quantidade de pessoas, de traders, é muito mais relevante e importante do que a decisão que se toma entre 2 ou 3. Okay? Dentro desse sentido, não considero uma oportunidade de venda, apesar de que, tecnicamente, nós temos sinal ou possível oportunidade, tendência e movimento de queda. Neto, sem volatilidade, você acaba agindo e não reagindo ao movimento. Exatamente. A não ser que você seja o Banco do Japão ou o UBS, você não vai mudar o preço. De forma exatamente isso aí. Uma coisa que eu particularmente demorei um tempo para entender, para conseguir captar isso, é a minha posição de fragilidade dentro do mercado. O ser humano como um todo, em geral, não estou falando de ninguém especificamente, então ninguém precisa se sentir ofendido com isso, mas no geral o ser humano é soberbo. Ele não quer admitir sua posição de fraqueza, de fragilidade, de incapacidade, de inutilidade diante de nada. Nem diante da natureza, de Deus, de nada. Eu, como todo bom ser humano, também sou esse cara que tem dificuldade em admitir as minhas... enfim, isso faz parte da nossa natureza. Dentro do mercado, eu precisei admitir para mim e para os outros que eu não sou nada, que eu sou um cara insignificante dentro do mercado. Então, tudo que eu tenho que fazer é identificar para onde o mercado está indo e tentar acompanhar. Querer dar uma de gostoso e falar assim, agora o mercado vai... Não funciona dessa forma. Okay? Não funciona, não que não funciona. Não funciona no sentido de que não dá certo. Então, se você entender que você é mais um participante do mercado entre outros milhões e que sua conta tenha ela $200 ou $200 mil ou 2 milhões de dólares, não vai fazer diferença nenhuma dentro do mercado, você abaixa a sua cabeça. Ai, isso é engraçado. Você abaixa a sua cabeça, aceita a sua posição de fragilidade diante do mercado, aceita a sua posição de inutilidade dentro do mercado, e então você passa a seguir o mercado. E aí é onde o resultado acontece, porque afinal o mercado continua sendo soberano, gostemos nós disso ou não. E essa é uma coisa bastante importante que eu entendi nos últimos anos. Ficou meio engraçado que eu falei, né? Eu estou dando risada aqui, mas é a verdade. Talvez nua e crua de dizer isso é exatamente isso. Ok? Nós não somos nada diante do mercado. É preciso entender isso e sem querer distorcer a realidade.
Afinal, Jesus disse, né? A verdade é o que liberta. Então, quando você entende a verdade, você, inclusive, tem mais capacidade de agir dentro da sua limitação. Entender a própria limitação é importante. Dar murro em ponto de faca não é legal. Deixa eu ver o que mais. A famosa vaidade, exatamente. Esse é Diógenes, quando você aprende a lidar com o fato que você não tem poder de mudar as cotações, você começa a crescer como trader. Exatamente. Somos dois. Eu costumo, nem nasci ainda. Meu pai... É como o surfista que quer criar a onda no mar para surfar. Nunca vai conseguir. Enquanto pensar, isso está fadado ao fracasso. É exatamente. Acho que em todos os lugares o mercado é mais visível. Em todos os lugares. O mercado deixa isso muito claro, né? A gente querer se vingar. Existem todas aquelas emoções. O mercado tomou. Eu vou me vingar, eu vou entrar de novo, eu vou dobrar, eu vou, porque eu aguento e etc. Esse tipo de competição, minha mãe, acorda sempre do lado mais fraco. Em uma competição com o mercado, você vai perder. Pode escrever, absolutamente ninguém conseguir vencer. Um indivíduo só não é mais forte que a comunidade de forma alguma. Então, isso é importante. Você é cara bom, Diógenes. Você isso está fazendo por anos. Espero que sim. Se alguém fala isso em casa, porrada come. Mas numa sala de aula é diferente. Logicamente que é importante a gente entender que a nossa conta, as variáveis do mercado não estão sob nosso controle, certo? Não é possível mudar as variáveis, as condições do mercado. Não é possível. Agora, o botão de compra e de venda está totalmente sob o seu controle. Não se iluda com outras coisas, com outras ideias, com outras meias-verdades. Certo? Não adianta se iludir com isso. Você não consegue criar uma tendência alta, mas a decisão de clicar em comprar, em vender, em negociar, fazer, colocar o lote que for, em esperar, mudar o seu stop loss, fazer martingale, essa decisão está na sua mão. Ok? Então, sobre isso sim você tem responsabilidade. Dentro desse, você não é um zero à esquerda. Você é o cara que precisa decidir. Então, o mercado gera a informação que quiser e você reage como você quiser. Então, dentro das suas possibilidades, você tem um grande poder em decidir o que fazer. Você não consegue decidir as condições do mercado, aquilo que o mercado vai te dar. Isso não. Mas você decide se você compra ou vende. Isso é responsabilidade sua, e somente sua. Não adianta correr. Deixa eu dar uma olhada. Quero achar o valor do PIP. O que precisa fazer? Só que não é Germany. Pode dar. Tá, DAX. A gente abriu aqui já. Hoje. Olha, eu nunca negociei o DAX, certo? O índice aí da Bolsa da Alemanha. Mas o que parece para mim aqui no indicador é 12,5. Talvez seja 12 dólares e 5 cents. Ok? Essa informação aqui, o valor de um PIP, 12,5 para um lote padrão. Neto, agora convenhamos, a tentação é grande. Exatamente. É difícil, às vezes é muito difícil manter a disciplina e manter o foco de abrir somente aquela operação. Ou às vezes você vê uma situação, o mercado está te mostrando lindamente que vai cair e você tem que abrir somente o seu lote padrão que você vai negociar e não dobrar. Tudo isso faz parte da disciplina. Eu diria que a disciplina necessária para ganhar dinheiro no Forex é um dos níveis mais altos, porque não existe patrão, não tem chefe. Se você chegar atrasado no teu trabalho tradicional, seja no escritório, seja onde for, você vai ter problema, alguém vai chamar sua atenção e etc, porque sempre tem um chefe. No mercado não tem chefe, o teu chefe é o... Se você fizer tudo direitinho, você ganha, se você fizer tudo errado, você perde. Mais ou menos nessa lógica, o que não é tão lógico, né? Às vezes não parece ser tão lógico. Jorge, o resultado de suporte e resistência é mais técnico ou psicológico? O resultado de suporte e resistência. O resultado, você quer saber o resultado ou o funcionamento?
Funcionamento. Existem pessoas que chamam disso de nível psicológico. Acredito que inicialmente talvez fosse, certo? Porque afinal o mercado é um resultado da construção humana. Resultado daquilo que nós fazemos, daquilo que nós aprendemos e etc. Hoje já é uma convenção, todo mundo sabe que uma zona com suporte tende a funcionar como suporte novamente no futuro. Dentro desse contexto, talvez esse conhecimento faça com que funcione. Se técnico, não sei. Talvez hoje seja a nível psicológico, porque as pessoas tendem a olhar e pensam, pô, o preço vai bater aqui e vai subir. O que gerou, motivou isso, eu não tenho como te dizer. Flávio, Diógenes, apesar de você operar mais baseado em price action, gostaria de saber qual indicador baseado em volume seria o melhor para confirmar rompimento, suporte e resistência. Ou não rompimento se não comparar com volume. A própria plataforma, ela te dá um indicador de volume, você basta apertar Ctrl L. Né? Aparece aí o volume. Eu não sou nenhum experto em volume em termos de indicador. Você pode colocar um indicador também, né? Vai aqui um indicador. Seria indicadores e volumes. Você consegue volume, etc. Sinceramente, eu entendo pouco desses indicadores. Certo? Entendo o básico do básico do básico. Então, a única coisa que eu posso dizer é volume. O próprio volume ele te mostra. A gente pode ver que é o mesmo desenho que teve anteriormente, que tem no de cima aqui, é no de baixo. A diferença é a barra, as cores, a sucessão de volume está diminuindo, nós temos barrinhas vermelhas, sucessão de movimentos que estão, o volume está aumentando, barrinhas verdes. Okay? E aí pode ser comparado sempre, acredito que é importante a questão do volume, sempre que o seu candle de negociação de rompimento seja candle de maior volume do que o anterior, porque se logicamente o volume está diminuindo, não faz sentido. Okay? Quer dizer que não existe muita gente envolvida aí nessa possível negociação. Quanto maior o volume do rompimento, logicamente mais interessante. Eu particularmente procuro identificar volume através do próprio candle. Aí já não utilizo nenhum indicador. Opa. Certo? Mas aí é uma outra história, até porque ele está acabando essa aula. Caleb também acho mais difícil a disciplina. Exatamente. Se você, uma coisa, para vocês refletirem, para terminar nossa aula, que já falta 5 minutos, mas dá para a gente conversar, mas para vocês refletirem, eu não sei se tem um diário de operação, um diário de marcar o que vai comprar, vendeu e etc. Mas quando você faz um diário, você consegue identificar onde está seu erro. Né? Boa parte das vezes. Você consegue identificar o que está errado. Então, o primeiro passo é ter um sistema de negociação. Isso eu não consigo dizer isso de uma forma mais enfática. Okay? Tem que ter um sistema de negociação. Quando você tem um sistema de negociação bem definido, bem estruturado, você tem por onde pegar e saber como fazer, como negociar. Quando o seu sistema está estabelecido, o próximo passo é elaborar um diário das suas operações. Pega um caderno, pega um bloco de notas no seu computador, pega um jornal, alguma coisa. Logicamente, você está fazendo um jornal, afinal, você está valorizando o que você está fazendo, né? Mas pega tome notas. Analise os seus planos de negociação e tome as suas operações. Se você elaborou um plano de negociação bom, baseado no mercado, nas situações do mercado, é possível que a grande maioria das suas operações feitas com disciplina dá resultado. Certo? É muito possível, é muito provável que isso aconteça, se você tem um plano que funciona. Agora, o problema é que muitas vezes, inclusive aconteceu comigo algumas vezes, é que você tem um plano de negociação bem estruturado, funciona bem certinho, e você começa a tomar nota das suas operações. E quando você volta nas suas operações para ver como que foram, você vai ver que de 10 operações você deveria ter tomado só 4. E as 6 que você tomou adicionais foram 6 omitidas. E aí tudo isso é a causa da falta de disciplina. Dentro desse contexto como um todo, você chega à conclusão de que o problema não está no sistema em si, mas o problema está na falta de disciplina. Ok? E quando você conseguir eliminar esses erros por falta de disciplina,
é muito provável que você termine com muito mais dinheiro na conta, inclusive você se torne o trader que você quer ser. Isso é bastante importante. Ok? Acredito que isso é todo relevante. Se você conseguir eliminar os seus erros de execução, os seus erros de disciplina, é muito provável que isso te coloque na categoria dos caras, dos 5% que ganham dinheiro consistente. No EURUSD, e depois eu vou retomar as perguntas para a gente já encerrar. EURUSD, temos tendência de alta em M15, pelas médias móveis, dá para ver aí, como hoje, M5 também. Linda tendência de alta, né? E tendência de queda no gráfico semanal. Olhando para o gráfico diário, deixa eu pegar esse outro aqui que está menos. Olhando para o gráfico diário, nós temos essa zona de resistência em 1,1450, talvez o nível mais importante para esse ano, para o EURUSD, essa zona de resistência, e essa linha incidência de alta que eu marquei aqui para vocês. O gap do final de semana deu 160 pips, quase 170 pips. Ok? O mercado retraiu imediatamente, movimentou 324 pips, bastante. Isso já mostra uma certa força compradora que rejeitou esse preço, rejeitou esse gap. Não é o que aconteceu, por exemplo, aqui nesse espaço, certo? Onde o gap não foi fechado até agora. Então isso mostra que o mercado concordou a esse gap aqui de trás. Esse gap de hoje, o mercado não aceitou. O mercado rejeitou e já fechou completamente. Isso coincide com a linha de tendência de alta. Isso aqui pode ser considerado, apesar de que está um pouco suspeito, mas pode ser considerado como uma zona de falso rompimento. Talvez o mercado vá buscar essa zona de 1,1450. Ok? Eu não vou comprar única e exclusivamente, ou vou negociar, né? Única e exclusivamente quando o mercado ultrapassar a resistência, ou nesse meio aí, eu não faço negociações com objetivo de período mais longo. Faço operações de day trade. Talvez possíveis oportunidades de day trade para amanhã. Mas nesse momento é um pouco cedo ainda para falar. Precisamos ver o que vai acontecer durante a sessão de toque. Beleza, Douglas? É Douglas, né? Que havia perguntado. Deixa eu dar uma olhada aqui nas demais perguntas. De ver o valor do PIP, MT Costa é um indicador que se chama ADR de FX. Okay? Esse indicador é parte do curso. Mas manda um e-mail que eu te explico melhor. Rafael Garabini também havia perguntado do EURUSD, acredito que ficou claro. André Alves, sobre aquele livro. Opa! Versão gratuita. Legal. EURUSD. Boa tarde, pessoal. Diógenes aprende muito com você. Tem um setup legal que funciona bem. Meu problema é a disciplina. Tá difícil. Me ajuda aí. M. Souza. Exatamente isso aí. Para encerrar, eu acredito que é importante elaborar um sistema de negociação, fazer um teste e ver onde é a sua técnica ou se é no seu psicológico. Isso, tá? Esse seu psicológico, às vezes a falta de disciplina, pode estar relacionado. Agora eu vou botar uma formiguinha na cabeça de vocês. O problema psicológico pode estar relacionado à sua autoimagem. Aquilo que você pensa de si mesmo. Isso aqui já é não totalmente relacionado com o Forex, mas logicamente tem uma vertente, porque, enfim, a sua autoimagem dita aquilo que você acredita a respeito de si mesmo. Se você acredita que você internamente é um cara que faz tudo errado, se alguma situação na sua infância houve uma situação que traumatizou e você comprou a ideia de que você é o cara que faz tudo errado, que você é o cara desastrado, que você é o cara de família pobre e de que o rico não vai para o céu, ou qualquer coisa desse gênero, isso pode ter o ciclo da autossabotagem. Então você vai continuar errando na disciplina e em qualquer outro fator para que você perca e a sua autoimagem se reafirme dentro de você. É exatamente por isso que é extremamente importante a gente entender o fator psicológico. Tem muita gente que acredita que é só comprar e vender, tendência e essas coisas. Não é dessa forma. Okay? Aquilo que você acredita, pensa a respeito de si mesmo, tem um fator totalmente relevante, determinante
em como são os seus resultados. Se você está num ciclo de autossabotagem, porque a sua autoimagem está distorcida, enfim, com certeza pode ser trabalhado isso, mas exige uma dose extra de energia psíquica, mental, etc. E uma coisa, enquanto não se arruma essa questão da autoimagem, aquilo que você acredita que você é, nada do que se faz dá certo. Ok? Isso não é muito animador, né? Isso não é muito... Talvez você não vai sair daqui muito alegre hoje, mas é assim que funciona, ou felizmente. Certo? Mas, M. Souza, se você quiser me mandar um e-mail, manda um e-mail, a gente troca uma ideia. Eu sempre procuro responder os meus e-mails. Acho que deu uma queda na conexão. O senhor Lepe perguntou se eu sou psicólogo. Lepe, eu estudo psicologia, mas não sou psicólogo ainda. Audio SD, para quem havia perguntado, não me lembro exatamente quem, zona de suporte extremamente relevante. Ok? Em 0,7600, mais ou menos. Nível de suporte extremamente importante e a partir daqui pode dar para a gente a oportunidade de compra. Como o mercado está na mínima, ou a direção mais provável de alta, e pode causar para a gente a oportunidade de compra. Não estou comprado, mas se a oportunidade se apresentar, sim, talvez eu compre. Certo? Bom, M. Souza, se quiser mandar um e-mail, a gente troca uma ideia. Todo mundo, logicamente, são bem-vindos. Quarta-feira teremos outra aula como essa e sexta-feira novamente. Ok? Um grande abraço a todos. Qualquer dúvida, deixa eu colocar aqui meus dados. Qualquer dúvida, estou à disposição. Basta me contatar. Está aí meu e-mail, está aí meu blog, meu Skype. O Skype eu não entro muito, mas estou disponível. Um grande abraço a todos. Fique com Deus e até mais.